o CEO do TikTok, ele que depôs a Câmara nos Estados Unidos. A gente não vê muito essa postura, uma tentativa de detalhadamente trazer essa ideia, é uma postura de enfrentamento, vamos colocar aqui entre muitas aspas, até com um ponto de vista de negócio, estou brigando pelo meu mercado e aquela coisa toda. Eu não sei se isso, de alguma maneira, é uma estratégia que vai ser bem sucedida, eu tenho minhas dúvidas. Eu queria a sua leitura desse jogo, dessa movimentação aí, desse jogo de xadrez. Ares, primeiro, me parece que o seu chinês está em dia, eu não sou capaz de avaliar a sua pronúncia, mas pareceu bonita, pelo menos. Mas o que acontece, Ares, é o seguinte, o governo chinês já deixou claro, e o episódio do Jack Ma, que simplesmente desapareceu durante bastante tempo, ele ilustra bem como o governo se comporta em relação a esse protagonismo. Toda vez que a gente vê algum líder ou alguma liderança aparecendo, independentemente de onde ela apareça, o governo chinês corre para coibir essa liderança. Então, no final das contas, a sensação que a gente fica é que chega alguém ali e fala, rapaz, vamos ficar quietinho, senão as coisas vão piorar para o seu lado. O CEO do TikTok, ele se comporta dizendo o seguinte, os dados, nesse caso ele está depondo e dando declarações para o governo americano, e ele diz o seguinte, os dados dos americanos no TikTok já são armazenados nos Estados Unidos. Tem uma relação do TikTok com a Oracle, então podem ficar tranquilos. Só que, Aros, a gente sabe que não é bem essa questão. Até porque, em um determinado momento do depoimento, ele diz o seguinte, mas, apesar dos dados estar, ele fala até a cidade onde tem o servidor e tal, esses dados podem ser acessados por colaboradores a partir de qualquer lugar. Claro. E isso chama-se nuvem. Você pode buscar qualquer coisa onde você quiser, né? Eu posso acessar os meus dados a partir de qualquer lugar. Então, não é como se não houvesse a possibilidade independente. E essa, inclusive, de novo, pegando a carona na história do tempo do regulador, o Marco Civil lá atrás, e o Marco Civil da internet foi celebradíssimo, tinha uma discussão na época em que ele estava para ser sancionado sobre a presença física de servidores no país. Era uma exigência do regulador. Que depois, àquela altura, já fazia pouco sentido. A gente estava discutindo nuvem de maneira ainda muito incipiente do ponto de vista até comercial e tal. Ou seja... enfim, chega a ser inocente, né, Aros? Eu estava falando esse preâmbulo justamente para chegar nesse ponto. O argumento de que os dados estão armazenados nos Estados Unidos, ele é assim, ou ele é cínico ou ele é inocente. Não existe outra alternativa, porque todo mundo sabe, com um mínimo de conhecimento de tecnologia, que a questão não é pura e simplesmente aonde o dado vai ficar fisicamente armazenado, mas quem vai acessar esse dado. É isso. E o próprio CEO do TikTok, quando questionado sobre quem acessa o dado, ele fala, sim, existem chineses que podem acessar, o TikTok é uma empresa global. E assim, me parece muito natural que isso aconteça, dado que essas informações ficam armazenadas na empresa. É claro que existem níveis dentro da empresa para determinar o acesso que cada indivíduo tem em relação a essa base de dados toda, mas no final das contas a gente sabe que se o governo chinês quiser acessar essas informações, ele vai conseguir. E se por acaso, né, não por acaso, mas se for uma questão de segurança nacional, se o governo entende que a partir do TikTok ou de qualquer aplicativo que seja, o governo chinês pode acessar outras informações, e aí é que mora a questão. É muito mais sobre essas outras informações do que sobre os dados do TikTok em si. Ninguém está tão preocupado se um ministro faz alguma dancinha, segue os desafios do TikTok, mas a questão é o que pode ser acessado no celular ou no iPad ou nos appliances dessas pessoas, no computador dessas pessoas, a partir desse aplicativo, do que o dado
única e exclusivamente do TikTok. A questão é bem mais ampla, Ares, e eu acho que ela se torna pertinente diante de tudo que a gente tem visto de comportamento do governo chinês em relação a esses pontos. Só uma questão que é importante a gente viu que o governo americano, por exemplo, acessava dados dos computadores, dos sistemas, dos políticos brasileiros. Essa não é uma exclusividade chinesa. A questão é que a gente vive um mundo que tem uma polarização sobre entendimento da própria sociedade. E aí, nesse caso, a sociedade ocidental se organiza como um bloco para proteger os seus interesses.